Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus Tianguá e primeiramente na tela aqui você pode observar que tem algumas regras de conduta para esse período de aula remoto. Você pode pausar o vídeo e estar lendo com calma e também você pode encontrar lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente tem mais uma aula de cálculo 2, tá? Na verdade a segunda aula é essa, onde a gente vai continuar desenvolvendo a nossa ideia sobre integral, tá? Então, bem, na aula passada, né, na última aula, a gente viu aquele problema da área, né, onde a gente trabalhou a função x ao quadrado, era a área que estava abaixo da função x ao quadrado. E aqui a gente vai tentar escrever isso para uma função mais geral e a partir daí colocar em panos limpos, digamos assim, né? Escrever de uma forma mais geral, explicitar a ideia, tá? E fazer algumas questões envolvendo essas definições, tá bom? Então, bem, então o que a gente vai fazer vai ser formalizar o que a gente viu na aula passada, tá? Então, lembrando, né, que o que foi que a gente fez? A gente estava com a função x ao quadrado, tá? A gente tinha a função x ao quadrado, vou colocar aqui outra cor. Então, a gente tinha aqui a função x ao quadrado, a gente estava trabalhando até o intervalo de 0 a 1. Foi isso? E aí a gente estava interessado em calcular a área, né? A área aqui, né, compreendida, tá? Nessa região aqui. Então, a gente estava atrás de calcular a área aqui, que agora eu estou destacando em verde, certo? Então, o que foi que a gente fez, né? A gente separou, né? A gente dividiu o nosso intervalo em alguns intervalos menores, tá? Então, lá, a priori, a gente fez uma divisão em 4, né? Depois a gente trabalhou com 8 e foi aumentando. Então, a gente dividiu em 4. Depois disso, o que a gente fez foi escolher a altura que a gente iria tomar para ser os retângulos. Então, quando a gente estava trabalhando, uma das possibilidades era pegar a extremidade à esquerda, levar até a função, né? Então, a função aqui no caso era f de x igual a x ao quadrado. Então, eu tenho aqui este intervalo e este intervalo e este intervalo. Então, uma das possibilidades para você tomar a altura, né, escolher a altura do retângulo, era você estar pegando o ponto na extremidade à direita, né, e olhar a sua imagem. Então, aqui, né, eu vou pegar esse ponto, tá? Estou escolhendo esse ponto aqui, estou olhando a altura dele até a função, e aqui eu vou tomar como sendo a altura do meu primeiro retângulo, tá? Então, nessa segunda divisão aqui, né, eu vou escolher o ponto da direita do intervalo, e aí eu levo até a minha função, certo? E aqui vai ser a altura do meu segundo retângulo. Nesse terceiro intervalo, também eu vou estar trabalhando com o ponto da direita, né? E essa vai ser a altura, tá? Eu levo até a minha função. E aqui, nesse último intervalo, o ponto da direita, que já é a extremidade aqui, que é o 1, levo até a função, né? E aí eu tenho a minha altura desse outro retângulo, tá? Então, e aqui foi o que a gente chamou de R, porque a gente está tomando os pontos da direita, que era de right, e 4, porque a gente dividiu em 4 partes, tá? Outra possibilidade seria a gente estar tomando os pontos da direita em cada intervalo. Então, a gente tinha L de left, 4, tá? Porque a gente está dividindo em 4. Se a gente dividisse em mais intervalos, então, se a gente dividisse em 8, então, e pegasse os pontos da direita, seria o R8. Dividindo em 8 e tomando os pontos da esquerda para a altura dos retângulos, seria L8.
tá? Então, foi isso que a gente fez, ok? Bem, então, agora, o que eu quero falar é o seguinte, só escrever, né, nessa situação que eu acabei de revisar aqui com vocês, a gente trabalhou com a função f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, eu quero escrever agora para uma função mais geral, tá? Então, a situação é essa. Eu tenho aqui, digamos que eu tenho uma função aqui, ela está entre os intervalos que A e B, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma função, certo? Aqui é uma função f de x, ok? E aí, né, eu quero novamente escrever uma expressão parecida para uma região dessa forma, tá? Então vou destacar aqui, ó, novamente, tá? Essa região aqui, onde agora a sua extremidade ali, né, é dada justamente pela função f de x, onde essa f de x é uma função mais geral, tá? Então, o que a gente faz, né, na hora de escrever a expressão dessa área, né? Qual o procedimento? Bem, só quer apagar não, mas então deixa. Bem, o que a gente faz, né? A ideia é justamente a mesma, tá? A gente vai dividir esse intervalo numa certa quantidade. Então, eu vou dividir esse intervalo aqui em n, tá? Então, vou dar um zoom novamente. Então, eu divido aqui em uma quantidade, certo? Uma certa quantidade. Vou dividir aqui em n partes. Então, vou fazer uma divisão aqui, tá? Certo? Vou dividir esse intervalo AB em n partes, tá? Então, o que a gente tem, né? Então, a gente vai dividir o intervalo AB em n partes, certo? Vou dividir em n partes. Então, cada pedacinho desse, como o comprimento do intervalo todinho é b menos a, né? Como eu estou dividido em n partes, cada pedacinho desse vai ter um tamanho aqui, né? Que é b menos a dividido por n. E isso daqui é o que eu vou estar chamando de delta x, tá? Então, cada pedacinho desse aqui, ó, tem tamanho delta x, que é o tamanho do intervalo todo, dividido em n partes, tá? Então, bem, quando eu faço isso, então eu posso olhar para os retângulos, tá? Então, digamos que eu vou olhar para esse retângulo aqui, vou pegar os pontos da direita. Então, quando eu estiver nesse intervalo, vou olhar para o ponto da direita, tá? Então, vou até a minha função e ele vai delimitar, tá? Quem é a altura. Bem, então aqui eu tenho delta x, tá? Todos os intervalozinhos, todas essas partes têm o mesmo tamanho, que é delta x. E aqui, tá? Eu tenho os pontos. Então, eu tenho aqui, ó, x1, x2, x3, x4 e assim sucessivamente. E aqui, digamos, de forma geral, eu tenho um f, tá? Aqui eu tenho um xi, tá? Até chegar no meu ponto B. Então, aqui, essa altura aqui, ó, essa altura aqui, ela é dada justamente pela imagem desse ponto, tá? Porque eu saí do ponto e fui até chegar aqui no gráfico da função. Então, essa altura aí é dada pela imagem da função, que vai ser f de xi, ok? Então, bem, então eu sei o valor da base, que é delta x, e a altura é f de xi. Então, para cada intervalo, né, a altura vai ser f,
do seu ponto à direita. Então, quando eu tiver no primeiro intervalo, então vamos aqui, primeiro intervalo, ele tem como base ΔX e como altura f de xi, tá? Ok? Então, quando eu tiver no segundo, ele tem como base ΔX e altura f de x2. Quando eu for para o retângulo seguinte, a base ΔX e a sua altura f de x3. O seguinte, ΔX na base e na altura f de x4, tá? Então, o meu Rn, né? O Rn que a gente está acostumado, o meu Rn nesse caso, ele vai ficar o quê? Né? Quem que vai ser a área do primeiro retângulo? Vai ser f de x1, tá? Delta x, tá? Lembrando que ΔX, ó, é isso daqui, tá? Quem é a área do segundo retângulo? F de x2, delta x. Porque f de x2 é a altura, delta x é a base, tá? Terceiro retângulo, a altura é f de x3 vezes delta x. E assim até o último, tá? O último que é o f de xn delta x. No caso, o xn, que nesse exemplo que eu dei já seria o b, tá? Então, bem, essa seria a expressão de Rn, tá? E a gente viu na aula passada, tá, que quando a gente pega o intervalo e divide em muitas partes, né? Quando a gente divide bem, isso vai se aproximar da área que a gente deseja, tá? Essa soma vai se aproximar da área que a gente realmente deseja. E quando a gente não quer apenas se aproximar, a gente quer o valor exato, na verdade a gente toma o limite de n tendendo a infinito, tá? Então, a gente vai definir a área, tá? Então, é o que está escrito, vou só escrever aqui. A nossa área, por definição, vai ser o limite, tá? De quando n tende a infinito de Rn, tá? Porque Rn é uma aproximação, tá? A gente viu que quando n é muito grande, a gente tem que a aproximação é muito boa, mas ainda tem um pequeno errozinho. Então, esse errozinho ele desaparece quando a gente toma o limite, tá? Bem, então, só escrevendo a expressão, né? É o limite de n tendendo a infinito, justamente da soma que a gente tem lá em cima. F de x1, delta x, mais f de x2, delta x, mais, né, f de xn, delta x, tá? Bem, então, é isso que a gente tem. Então, por definição, a área de uma região, tá? Então, só destacando. A nossa definição é a área A, certo? De uma região, a área A de uma região S, tá? Onde essa região S, ela está sobre o gráfico de uma função contínua, tá? De uma função contínua f, né? Então, a gente tem que ele vai ser dado como limite das somas das áreas dos retângulos, que é aproximadamente essa expressão aí, tá? Que na verdade é essa expressão aí, tá bem? Os retângulos aproximantes, que é os retângulos que a gente já construiu, tá? Na aula passada e que eu fiz agora também. Então, bem, e aí, quando vocês devem lembrar, né, que quando a gente trata de limite pode existir, pode não existir, mas quando a nossa função ela for contínua, tá, esse limite ele vai existir, tá bom? Então, quando você está tratando de uma função contínua, que é a maioria das funções que a gente trabalha, né, funções polinomiais, senos, cossenos, tá, são funções contínuas, então com isso a gente não deve se preocupar tanto, mas deve ficar atento também. Bem, então, você deve observar o seguinte, que na nossa definição, né, a definição que a gente acabou de escrever, a gente utilizou o quê?
que a área é o limite de Rn, tá? Mas na aula passada, a gente viu também que quando a gente pegava o limite de Ln, tá? O limite de Ln também iria, tá? Também iria para nossa área, tá? No exemplo que a gente fez da função x ao quadrado. E realmente isso acontece, tá? Então a gente também poderia definir a nossa área como sendo o limite dos LNs, tá? Ln, então, é só porque na hora de determinar a altura dos retângulos, a gente escolheria o ponto à esquerda para determinar essa altura, tá? Ok? E aí, a única diferença, se você notar, né? Então, é porque aqui, ó, aqui a gente começava de x1, né? E até xn. Aqui, como você está pegando os pontos à esquerda, então você começa do x0 e no último intervalo você não chega no xn, né? No último intervalo é o xn menos 1, ou seja, é o penúltimo ponto lá, tá? Então, agora a gente consegue definir bem a área como um limite, tá? Então, se você para pensar um pouco, é algo totalmente, né, que você olha assim e parece não fazer sentido nenhum. Como é que eu quero, né, calcular uma área, tá? E a definição dessa área é um limite, tá? Porque é isso que a gente está dizendo, né? A definição da área é um limite, ok? Então, limite, ele abrange tantas coisas, por isso que é uma definição tão importante dentro da matemática e tem aplicações em diversas áreas, tá? Certo. Então, ponto. A gente viu o seguinte, né? Então, que a área era o limite dos Rns e era o limite dos Lns, ok? Rn, então, na hora de escolher a altura, né, do retângulo, a gente pegava o ponto da direita. Os Lns, na hora de escolher a altura dos retângulos, a gente pegava os pontos à esquerda, tá? Mas, seguinte, em vez da gente escolher os pontos da direita ou da esquerda, tá? Para determinar a altura dos retângulos, na verdade, a gente pode, tá? Então, a gente pode escolher qualquer número, tá? Qualquer ponto dentro desse subintervalo, tá? Dentro do subintervalo. Qualquer número dentro do subintervalo. Esses números, né, que são xi, a gente está chamando de estrela, né? A gente coloca esse asteriscozinho, né? X estrela, x asterisco. É o que a gente chama de pontos amostrais. São os pontos amostrais, tá? Então, por exemplo, você só aqui em um intervalo. Então, dividir aqui, suponha que está dividido de forma igual. Então, você tem aqui, aqui é o x0, x1, x2, x3, x4, tá? Então, dentro de cada intervalinho desse, você pode pegar um ponto amostral. Então, dentro do primeiro intervalo, posso escolher o x1 estrela para ser esse, tá? Dentro do segundo intervalo, posso pegar como sendo x2 estrela, bem aqui. x3 estrela, eu posso pegar como sendo ponto médio, tá? O x4, eu posso pegar inclusive os pontos dos extremos, né? Pegar o x4 como sendo justamente o cara da extremidade direita do intervalo, tá? Então, o que isso está nos dizendo é que a gente não precisa se prender na hora de escolher os pontos, as alturas, pegar os pontos da direita ou da esquerda. A gente pode pegar simplesmente qualquer ponto amostral, tá? Qualquer ponto dentro do intervalo,
a gente pode estar utilizando para determinar a nossa altura, tá? Então, quando você faz isso, tá? O que que acontece, né? Então, vamos aqui nesse gráfico. Você tem a divisão aqui, ó. Você tem o intervalo A, x1, x2, x3. Tem aqui x menos 1, xi menos 1, xi, xn menos 1. E aqui seria o xn, que é o b, tá? Então, dentro desse intervalo, tá? Você pode estar pegando os pontos amostrais aqui, ó. Então, aqui é o ponto x1 estrela, x2 estrela está aqui, o x3 estrela está aqui, né? Xi estrela, tá? Aqui o xn estrela, tá? São pontos amostrais, ok? Então, pontos aí que estão no intervalo, tá? Foi tomado de modo aleatório. Aí, o que que acontece? E você pode utilizá-los para determinar a altura, tá? Ó, então, eu tô pegando aqui esse daqui, ó, vou pegar o x1 estrela, né? E vou levar até a imagem do gráfico. Então, ele que vai determinar a altura desse retângulo, tá? Então, com isso, determina-se o primeiro retângulo. Então, eu vim aqui no meu ponto amostral, ó, vou olhar aqui a imagem dele, tá aqui. Então, essa daqui vai ser a altura do meu segundo retângulo, tá? E assim sucessivamente, ok? E assim a gente faz de modo sucessivo. Venho aqui no x3, por exemplo, venho aqui, essa é a altura do meu terceiro retângulo, tá? De forma geral, venho aqui no meu ponto amostral x e estrela, olho a altura dele, tá? Ó. E aqui vai ser o meu retângulo, tá? Então, muito bem. Então, quando você for olhar para a área do primeiro retângulo, quem é a base, né? A base vai ser a mesma coisa, é o ΔX, tá? Porque é o comprimento de todo intervalo dividido por n, tá? Então, o ΔX, que é o comprimento de todo intervalo, que nesse caso é b menos a dividido por n. Então, a área dele é base vezes a altura. A altura você tomou agora como sendo f de x1 estrela vezes a base, que é ΔX. Quem é a área do segundo retângulo, né? A área do segundo retângulo, a altura dele é f de x2 estrela vezes ΔX. A área do terceiro é f de x3 estrela, tá? ΔX. Quem é a área do iésimo aqui, né? De forma geral, vai ser f de xi estrela vezes ΔX, ok? Então, né? Na hora da sua soma, você pode estar tomando, né, os pontos amostrais. E aí, na hora de fazer uma soma aproximada aqui, tá? Na hora de fazer essa soma aproximada, você usa essas áreas dos retângulos. Então, você vai somar essas áreas aí. E aí, você pode, da mesma forma, passar o limite, tá? Passar o limite. E você ainda recai no mesmo valor que vai ser a sua área, tá? Então, na hora de definir a área, você pode usar pontos à direita, pontos à esquerda ou qualquer ponto amostral, tá? Então, ó, observe que aqui, ó, você ainda pode utilizar, né, na hora da soma, você utilizar as somas amostrais, tá? Então, lembrando, né, você tinha uma definição, era o limite, a soma de 1 a n, que era dos f's de xi, ΔX, tá? Isso quando você estava usando os RNs. Outra definição poderia ser o limite de n tendendo a infinito, a soma i de 0 a n menos 1 de f de xi, tá? ΔX, ok? Que é quando você usava Ln, tá? Então, observe que
Isso é bem legal. E isso daqui, usando essas somas amostrais, é o que a gente chama de soma de rímel. Tá? A soma de rímel, ok? Bem, só para esclarecer, né? Essa notação aqui de somatório, eu não sei se todos conhecem, né? É essa notação aqui, tá? Então, isso daqui é para indicar soma, ok? É essa letra por si só. Ela é a letra sigma, é uma letra grega, tá? E aí, na matemática, a gente utiliza para representar uma soma, ok? Então, por exemplo, eu quero somar de i, variando de 1 até 3, por exemplo, 1 sobre i. Então, isso está me dizendo o quê? Que eu estou somando algo, que no caso é 1 sobre i, onde esse i, ele toma o valor 1, 2, 3, tá? Então, ele começa com esse valor aqui de baixo e ele vai até esse valor aqui. Então, seria i sobre 1 mais... E não, né? 1 sobre 1, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, ok? Então, e aí, essa soma aqui pode ser representada por essa expressão aqui, tá bom? Então, como está se repetindo, então, você tem algo, né, que você está somando, e eles são algo bem parecidos, que eles se repetem com um certo padrão, tá? Então, geralmente, você destaca esse padrão e escreve no somatório, ok? Então, por exemplo, eu quero somar f de x1 mais f de x2 mais f de x3 mais aqui até f de xn, tá? Então, ó, você observa o seguinte, que nessa sua soma, sempre é f de x, aí só está mudando. No primeiro é 1, depois é 2, depois é 3, tá? Então, ó, você está mudando isso, tá? Então, o que é que você faz? Você pode simplesmente, é o seguinte, eu estou somando, vou levar isso lá para baixo, para ter mais espaço. Então, na verdade, eu estou somando, tá? Uma expressão f de x alguma coisa, tá? Onde essa alguma coisa aí que eu estou chamando por i, ele está indo de 1 até n, tá? Ok? Por exemplo, se fosse de 1 até 100, né? Então, eu escreveria aqui até 100 também, tá? Ok? Só está dizendo de onde você começou a somar até onde você foi, ok? Esse índice aqui em cima. No caso da gente, sempre a gente está utilizando até n aqui, né? Devido ao nosso problema. Bem, e no nosso caso, né? Sempre a gente está utilizando f de x1 delta x mais f de x2 delta x mais f de x3 delta x mais uma soma até f de xn delta x, tá? Então, ou seja, isso tudo é uma soma, tá? E aí você repara, ó, que sempre é a mesma coisa, né? Mesma coisa entre aspas, só que está mudando só esse índice. Então, se só muda esse índice, eu vou dizer que eu estou chamando aqui, esse índice eu vou chamar de i, onde esse i ele está variando lá no início de 1 e está indo até 1n, certo? Então, isso daqui às vezes é para enxugar a escrita, tá? E ajuda também em vários pontos, não é só para enxugar isso, a escrita não, tá? É bem útil essa notação, ok? Certo. Então, aqui era só um parêntese mesmo para quem não conhecia essa notação de somatório, tá? Mas bem, então com isso, o que é que a gente tem, né? Como eu já comentei, então a nossa área, ela tem várias expressões de definições, tá? E todas são equivalentes, não vai mudar. Essa daqui é quando você toma justamente, né? Essa é o limite. Foi a primeira que a gente viu, né? Limite com n indefinido, daquela expressão Rn, tá? Essa outra
que é o limite de n tendendo a infinito da expressão Ln. Vou até tirar isso daqui. E essa outra aqui, que é a que a gente acabou de ver vendo pontos amostrais, que é o limite das somas de Riemann, tá? Os limites das somas de Riemann. Então você pode usar, a gente pode notar que essas três definições elas são equivalentes. Tudo nos darão um limite, tá bem? Certo. Então vamos aqui olhar um exemplo, tá? Então você tem o seguinte: você tem seja a área da região que está sobre o gráfico f de x igual a exponencial de menos x entre x igual a 0 e x igual a 2, tá bom? Vamos ver aqui mais ou menos o que seria o esboço desse gráfico, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, bem, a função aí no caso é exponencial, só que eu estou com um menos, tá? Então, ela passa aqui no 1 e ela decresce, tá? Então, essa daí é o gráfico da minha função. Eu vou estar analisando entre 0 e 2, certo? Então, a minha região que eu quero olhar, então, na verdade, é esta daqui, vou dar um zoom. A minha região é essa, tá? A minha região é essa. Certo? A minha região é essa daqui, tá? Essa é a função exponencial a menos x. E aí, essa daqui, a área aqui dentro é a área A, tá? Ok. Bem, então, você tem dois itens aqui nesse exemplo. Usando as extremidades à direita, né, encontra a expressão para a comum limite, tá? Então, observação, não calcule o limite. Vocês vão ver já por que está dizendo para não calcular o limite, tá? Bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse intervalo 0,2, tá? Vai estar escolhendo os pontos à direita para as alturas dos nossos retângulos, tá? E a partir daí a gente vai escrever a expressão do limite, ok? Então, bem, primeira coisa, tá? A gente, então, tem que essa nossa área é o limite com n tendendo a infinito, né? Como está pedindo para utilizar os extremos da direita, então é o Rn, tá? É o Rn. Bem, ok? Então, isso daqui é o que a gente tem que calcular. Então, a gente tem que ir atrás da expressão do Rn, né? Para poder passar o limite. Então, o Rn, a gente viu que é o f de x1, né? Vamos descrever na forma do somatório e depois a gente abre. Ele é a soma de 1 até n dessa expressão aqui, né? F de xi delta x. Ou seja, f de x1 delta x mais f de x2 delta x mais até f de xn delta x. Tá? Bem, então, a gente pode perguntar logo quem é o delta x, que ele sempre vai estar aparecendo, né? Então, o delta x, eu falei que era o que, né? Era o comprimento do intervalo dividido por n. Então, o nosso intervalo aqui é o intervalo 0,2. Então, na verdade, é 2 menos 0 dividido por n, então é 2 sobre n, tá? Então, delta x é igual a 2 sobre n,
Então já estava escrito aí, mas eu sempre gosto de ficar escrevendo e falando novamente. Certo? Então, vamos lá. Então, nosso intervalo aqui é 0, 2, tá? E aí eu vou dividir em n partes, tá? Quando eu dividir, então o meu primeiro pedacinho vai ser 2 sobre n, que é justamente o tamanho, é o comprimento dos intervalos, né? 2 sobre n. O segundo vai ser 4 sobre n, o outro 6 sobre n, tá? E assim sucessivamente, ok? Então, se você observa, ó, x1 é 2 sobre n, tá? O x2 é 4 sobre n, ok? x3, 6 sobre n. E aqui é o seguinte, você vai ter que encontrar uma expressão, você vai ter que perceber alguma regra, tá? Que lhe defina o xi, tá? Uma expressão que lhe define o xi. Então, você tem que olhar essa expressão em relação ao índice, tá? Então, você observa, ó, que sempre é duas vezes. Então, aqui sempre está aparecendo embaixo é n, tá? E em cima é duas vezes esse número, ó. 2 vezes 1 deu 2. 2 vezes 2 deu 4. 2 vezes 3 deu 6, tá? Então, ó, se você está no iésimo, então é 2 vezes i, tá? Você tem que perceber essa regra. Então, o seu xi, né, vai ser 2i sobre n, tá bom? Certo. Essa regrinha vai mudar de exemplo para exemplo, mas você também não é difícil de você perceber, tá? Ok, então aqui a gente tem a expressão do Rn, tá? Expressão do Rn que a gente tem. Então, quem é o... Então, certo. Então, primeiro aqui, você tem aqui, ó, o f de xi, tá? Então, vamos olhar quem é o f de xi, né? O f de x1, na verdade, então, você tem que olhar quem é a sua função, né? A função é f de x igual a exponencial de menos x. Então, isso daqui é elevado a menos x1, tá? Ok? Quem é o x1? É igual a 2 sobre n. Ok? Então, ó, você tem quem é o f de x1 é elevado a menos x1. Delta x, ok? É elevado a menos x2, o f de x2, né? O f de x2 é elevado a menos x2. Quem é o f de xn, de modo geral, vai até o e elevado a menos xn. E você tem sempre aqui o delta x, delta x, delta x. Tá? Ótimo. Bem, aí, o que é que você tem? Agora você pode colocar e elevado a menos x1, então o x1 é 2 sobre n, tá? O delta x, como a gente já viu, é 2 sobre n. Aqui você tem e elevado a menos x2. Quem é o x2? A gente viu que é 4 sobre n, então menos x2 é menos 4 sobre n. Aqui, delta x, certo? E aí você vai até a expressão do e elevado a xn. Então, quem é xn, né? Xn é 2n sobre n. Então, 2n sobre n, que na verdade vai dar só 2, né? E aqui o delta x, ok? Então, o Rn você tem essa expressão, que você também pode colocar na forma de somatório. Então, isso daqui você está somando a expressão, tá? Até n de quem, né? É elevado a menos, que é justamente o e de xi, né? Que é o e de xi, que é 2i sobre n, tá? Que multiplica 2 sobre n, tá? E aí, esse i está indo de 1, certo? Até n, ok?
Então, você pode observar que essa soma você tem dessa forma. Então, a área, né, como a gente já viu aqui, ó, a nossa área é o limite de Rn, a área é o limite de Rn, então aqui é só a expressão do Rn. Se você quisesse, você ainda pode colocar aqui, então é o limite, né, de n tendendo a infinito. Tá aqui já, né? E aí você pode escrever dessa forma usando a notação de somatório, tá? Bem, vou escrever. Isso aqui é o limite. Que eu quero falar uma coisa. E aqui o Rn é a soma I variando de 1 a n, tá? De E menos 2i elevado a n, 2 sobre n. Aí você pode perguntar, professor, aqui esse 2 sobre n está dentro do somatório e aqui ele está fora, tá? É porque é uma das coisas quando você está usando o somatório é o seguinte: você está somando nessa variável i, ok? Na variável i. Se você tem algo aqui multiplicando que não depende de i, você pode tirar, tá? Então, aqui, ó, isso é um 2 e um n. Então, em relação à variável i, isso daqui é constante. Então, ele pode sair desse seu somatório, tá bom? Que é a mesma coisa, em outras palavras, de você estar colocando em evidência, tá? Então, bem. Aqui, vamos voltar para a gente ler o segundo item, tá? Assim, perdão. E aqui está dizendo para a gente não calcular o limite, tá? Não calcular o limite porque esse limite não é simples de ser calculado, tá? Então, você foi atrás, observe bem, você foi atrás de calcular a área, tá? De calcular essa área aí, você usou a definição por limite, tá? Das somas aproximadas lá, e você chegou numa expressão que você não sabe calcular o limite, tá? Então, tem dessas também, ok? Beleza. Mas aí, em alguns casos você vai conseguir calcular o limite, em outros já vai cair em limites muito difíceis, em outros, alguns que você não vai saber fazer, tá? Bem, certo. Então, neste caso aqui, vamos para o item B. Então, estime a área, tá? Tomando como pontos amostrais, ó, então a gente vai utilizar pontos amostrais, os pontos médios, tá? E tá pedindo para você usar 4 e depois 10 subintervalos. A gente vai fazer com 4 subintervalos, tá? Fazendo 4 subintervalos e usando os pontos amostrais como sendo os pontos médios, tá bem? Então, o que é que a gente vai fazer, né? A gente tem esse intervalo aqui, ó. A gente tem esse intervalo. A gente vai dividir em 4, tá? Em 4. Então, aqui é 1. Aqui é 1 sobre 2. Aqui é 3 sobre 2. Aqui é 2. Aqui é 0. Dividimos em 4 partes. Quem serão os pontos amostrais? Então, eu venho em cada intervalo desse e pego o ponto médio. Então, aqui ó, é 1/4, o ponto médio, tá? Aqui é 3/4, tá? Aqui vai ser 5/4, tá? E aqui vai ser 7/4, ok? Então, esses pontos médios aqui, ó, tá? É 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, tá bom? E aí você pode estar utilizando também a forma decimal, tá? Como tá ali. Bem, dividi em 4, peguei os pontos médios. Então, ó, para esse ponto médio, para esse intervalo, tá? O que é que a gente vai fazer, né? Vou olhar a altura dele, tá aqui. Então, esse daqui, ó, é a altura do meu primeiro retângulo, tá? No segundo intervalo, vou olhar aqui a imagem do meu ponto médio. Esse vai ser a altura do meu retângulo, e aí eu tenho um segundo. No terceiro intervalo, a mesma coisa. Olha a imagem dele, tá aqui. Então, esse vai ser a altura do terceiro,
Ok. No último, olho a imagem dele e essa vai delimitar a altura do retângulo, tá aqui. Então, tem esses 4 retângulos que vai me dar aproximadamente a área que eu quero, tá? Bem, então, M4, que vão M em relação aos pontos médios, tá? Bem, então, ele tem essa expressão, tá? M4 é justamente a soma, né, dos pontos amostrais, então vai ser F dos pontos amostrais, que é o que está dando a altura, delta x, que é o que dá a largura de cada um desses intervalos, e eu estou somando isso de 1 até 4, tá? Então, em outras palavras, isso daqui é f de x1 estrela, delta x, mais f de x2 estrela, delta x, mais f x3 estrela, delta x, mais f de x4 estrela, delta x, tá? Ok? Bem, quem é delta x, né? Delta x, ele é o comprimento do intervalo, no caso, 2 menos, a gente já tinha até feito, né? Dividido por, agora eu estou dividindo em 4 partes, então vai ficar 2 sobre 4, que dá meio. Então, nesse caso aqui, o delta x é meio, tá? Ótimo. Então, ó, aqui, se você observar, né, vou só colocar quem é o x1 estrela, é 1/4, ou seja, 0,25, tá? Então, é f de 0,25, delta x, x2 estrela, 3/4, ou 0,75, x3 estrela, 5/4, ou 1,25, e o x4 estrela é o 7/4, ou 1,75, tá bem? Então, quem é o f deles, né? Quem é f de 0,25? Então, é e elevado a menos 0,25. Tá aqui, tá? Tá aqui, ok? Vezes delta x, que é meio, tá? Que é 0,5. F de 0,75, então é exponencial de menos 0,75, delta x. F de 1,25, então é exponencial de menos 1,25, aqui delta x. Aí eu tenho um exponencial de menos, né, 1,75 delta x, tá? Então, com isso, eu posso colocar esse 0,5 em evidência, na forma de 1 meio, tá? E aqui são todas as exponenciais, né? Exponencial de 0,25, exponencial de menos 0,75, exponencial de menos 1,25, exponencial de menos 1,75. Então, aqui já são 4 exponenciais, eu posso vou lá na calculadora, por exemplo, faço, descubro que são esses valores, divido por 2, né? E eu tenho aproximadamente esse valor aqui, tá? 0,8557. E essa já é uma aproximação, tá? Para a área que eu desejo. Se você aumenta a divisão do seu intervalo para 10, né? O que vai acontecer? Aqui eu não vou fazer todas as contas, mas vamos só mostrar o que mudaria, tá? Então, delta x nesse caso seria 2 menos 0 dividido agora por 10, tá? Então ficaria 1 sobre 5, ok? 1 sobre 5, então que é a mesma coisa também de 0,2, tá? Bem, e aí, então, delta x iria mudar, e na hora de somar, né, sim, seu intervalo aqui estaria sendo dividido em 10, então seria 0,2, 0,4, 0,6 e assim sucessivamente. Os pontos médios, que é o que você vai estar utilizando, né, seria 0,1, são os pontos amostrais, 0,3, 0,5, 0,6 e assim por diante, tá? Então, na hora de fazer a soma, né, seu M10 e o seu quê? A soma, né, então a sua área ali seria aproximadamente, tá?
aproximadamente M10, tá? Que é a soma I de 1 a 10 do f de x e estrela delta x, tá? Então, quem são os x e estrelas, né? Se g estrelas estão aqui, ó, 0,1, 0,3, 0,4 até o 0,9. Ou, perdão, 1,9, tá? Aí, ó, o delta x você pode colocar todos em evidência. Tá aqui, ó, 0,2. E aqui depois, quem é o f de 0,1? É exponencial de menos 0,1, tá? Que o outro, o f de 0,3, f de 0,5 até o f de 1,9, tá? E aí você pode ir na calculadora, fazer as contas todas, tá? E aí você encontra aproximadamente 8, né? 0,8632, tá? Então aí você ainda tem uma aproximação melhor. Então quando você olha aqui a expressão com 10, né, ó, os erros cometidos aqui, ó, são bem pequenos, tá? Ó, aqui tá faltando, né? Aqui tá faltando, aqui também tá faltando um pouquinho só, que quase não se percebe. Só que por outro lado, temos umas sobras aqui, ó, também, tá? Temos umas sobras. Então, até às vezes o que tá sobrando compensa o que estava faltando, tá? Então essa aproximação ela é muito boa. Nesse caso é melhor você utilizar até os pontos médios, tá? Do que você utilizar pontos à direita ou à esquerda, tá? Ele lhe dá uma resposta, uma convergência mais rápida, digamos assim, ok? Então, bem, vamos só exercitar, fazer uns exercícios que eu achei interessante. Então, o primeiro diz o seguinte: use, tá, 6 retângulos para achar estimativas de cada tipo para a área sobre o gráfico dado, tá, de f. Então, aqui tá repetido 3 vezes, tá, para a gente poder rabiscar bastante. Então, ele está entre 0 e 12, tá? Então, entre 0 e 12, ok? E o gráfico da função é esse aqui, ok? Então, bem, L6, tá? Então, a gente vai utilizar aqui os retângulos, tá? Ele quer que a gente aproxime utilizando 6. Use 6 retângulos para achar estimativas de cada tipo, tá? Então, primeiro L6. Então, o que a gente vai fazer? O intervalo é o intervalo de 0 a 12. A gente quer utilizar 6 retângulos, então a gente vai ter que dividir isso daqui em 6, tá? Então, uma divisão é aqui, a outra aqui, a outra aqui, e aqui, tá? Então, com isso, a gente tem 6 retângulos. Ou temos 6 subintervalos, tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente quer usar, tá, as extremidades, ó, à esquerda. Então, nesse primeiro intervalinho aqui, eu vou utilizar o extremo à esquerda. Então, eu venho aqui, ó, tá? Encontro aqui. Então, neste caso, o retângulo que eu vou utilizar vai ser esse, tá? Aqui está quadriculado, né? Até ajuda. O primeiro retângulo é esse, ok? Vamos lá. No segundo intervalo, a extremidade que eu vou escolher é essa. Então, venho aqui, cheguei aqui, ó. Então, vai ter essa altura, tá? Então, vai ser esse daqui o segundo retângulo. Certo. Agora aqui, nesse outro intervalo, venho aqui na extremidade da esquerda, vou olhar a imagem é aqui,
certo? Isso daqui vai me dar a altura. Então aqui é o outro retângulo, tá? Aqui novamente, venho nesse intervalo, venho o ponto da esquerda, vou olhar a imagem dele está aqui, isso vai me dar a altura, tá? Então, tem mais esse outro retângulo aqui. Nesse intervalo, então, venho na esquerda, olho a imagem, tá bem aqui, aí vai me dar a altura, tá? E aqui eu tenho outro retângulo. E o último, venho na esquerda, né? O último intervalo, extremidade da esquerda, olho a altura, tá aqui. Então, é este retângulo aqui, tá? Então, aí eu tenho esses 6 retângulos, tá? Então, esses 6 retângulos, tá? Utilizando extremidades à direita, à esquerda, perdão. No outro ponto, ele pede para a gente estar utilizando, ó, extremidades à direita, tá? Então, se a gente fizer isso da mesma forma, a divisão vai ocorrer aqui, né? Aqui, 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 aqui e aqui, tá? Então, se eu for utilizar extremidades à esquerda, primeiramente eu venho aqui, né? Então, olhando o primeiro intervalo, né? Extremidade da direita, venho aqui, olho a imagem, então isso vai me dar a altura, então eu tenho esse primeiro retângulo, tá? Depois, agora no segundo, extremidade à direita, vou olhar a altura, tá aqui, ele vai me dar a altura do retângulo, tá? Então eu tenho o segundo retângulo. Nesse intervalo, extremidade da direita, vou olhar a altura, tá aqui, ok? Tenho esse outro retângulo. Aqui, certo? Tenho mais um retângulo. Neste intervalo, extremidade da direita, venho aqui, aqui a imagem, tá aqui o retângulo, tá? E aqui, ó, nesse último, extremidade da direita, e aqui, ok? Então, aí eu tenho mais 6 retângulos agora, tá? E agora, ele está pedindo para olhar pontos amostrais que sejam os pontos médios, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. A divisão dos intervalos eu vou fazer aqui, tá? Essas são as divisões do intervalo. Eu vou pegar aqui agora os pontos médios, tá? Então, ponto médio aqui, 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 aqui e aqui. Então, para o primeiro intervalo, eu vou olhar aqui a imagem do ponto médio, certo? A imagem dele tá bem aqui, ó. Então, eu tenho o primeiro retângulo, tá? Para o segundo, vou olhar a imagem dele, ó. Tá aqui. Então, a altura aqui. Certo? Aqui, vou olhar a altura dele, do ponto médio, né? Estou usando o ponto médio agora. Tá aqui. No outro intervalo, vou olhar a altura do ponto médio. Tá aqui. Olhar aqui do ponto médio. E no último, olhar o ponto médio. Tá? Então, aqui eu tenho essas 3 configurações, né? Aqui eu estou utilizando, aqui seria a configuração estou usando os pontos à esquerda, então é o L, tá? E eu estou fazendo 6 divisões, então é 6. Aqui eu estou usando os pontos da direita, então é R,
L6. E nesse daqui eu estou utilizando os pontos médios, então é M6, tá? Aqui no item B ele diz o seguinte: L6 ela é subestimada ou superestimada em relação à área verdadeira, tá? Então é o seguinte, o que acontece com L6, tá? Com L6 a gente tem que ela é superestimada, ou seja, a estimativa ela está por cima. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, partes que excedem a minha região, tá? Então, essa parte, esta outra parte aqui, ó, todas estariam sendo contabilizadas em L6, né? Porém, não fazem parte da minha região, tá? Da área da minha região, ok? Aqui, ó, e aqui, certo? Porque a área que eu realmente estou atrás de calcular, né? A área que eu realmente estou atrás de calcular é essa área aqui, ó. Né? Perdão. Seria essa área aqui, certo? Não vou pintar toda, por questão até de tempo. Mas essa área aqui em verde é a área da minha região, tá? Área em verde. E a área que está sendo contabilizada para L6, ela contabiliza toda essa área em verde, porém ela também contabiliza essa área em rosa. Essa área em rosa ela é excedente à minha parte verde aqui, tá? Então ela é super, tá? Então ela é super estimativa, tá? Por outro lado, é o que pergunta no item 6, R6, ela é superestimada ou ela é subestimativa ou superestimativa, tá? Nesse caso ela vai ser subestimativa. Por quê? Tá? Porque eu tenho partes aqui, ó, que estão na verdade faltando, tá? Ó, essa parte aqui, ó, elas todas fazem parte da minha região, mas não estão sendo contabilizadas por R6, tá? Ó, aqui todas essas partes não estão sendo calculadas quando eu faço o R6, tá? Ó, o tamanho dessa parte aqui, certo? Então essa parte aqui que está em azul, né? Ela não está sendo contabilizada. Então aqui ela é R6, ela é subestimativa, tá? Então quando eu calculo R6, ela é menor do que a minha verdadeira área, tá? Quando eu calculo L6, ela é maior do que a minha área verdadeira, tá? Ela conta a minha área verdadeira e ainda conta essa parte em rosa. E aí, entre os números L6, R6 e M6, qual fornece a melhor estimativa, tá? Então, quando a gente olha aqui para M6, o que acontece? M6, né, é a melhor das aproximações nesse exemplo aqui, tá? Por quê? Porque vamos ver aqui o que ela está contando a mais e o que ela está deixando de contar, tá? Então ela deixa de contar um pedacinho bem aqui, ela deixa de contar bem aqui, ela deixa de contabilizar esse cantinho, ela deixa de contabilizar esse pedaço, tá? Deixa de contabilizar esse e deixa de contabilizar esse aqui, tá? Mas por outro lado também, ela tá contando a mais um pedacinho bem aqui, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço e este pedaço, tá? Então ele tá deixando de contar o que está em azul e tá contando a mais essa parte que está em rosa, tá? Então, ou seja, e meio que você pode ver que não exatamente, mas um vai compensando o outro, tá? Então, tem partes que você deixa de contar e tem partes que você conta com excesso. E eles meio que vão se compensando. Então, no final das contas, M6
M6 é a melhor das estimativas, tá? Porque enquanto L6 ele conta somente a mais, tá? R6 conta somente a menos. E o M6 ele conta uns pedaços a mais e outros a menos e meio que se compensam. Então, M6, nesse caso aqui, ele dá a melhor das estimativas, tá bem? Aqui, nessa questão, está pedindo para a gente estime, tá, a área sobre o gráfico f da função f de x igual a raiz de x de 0 até 4, tá? E aí você vai utilizar 4 retângulos aproximantes, perdão, e as extremidades da direita, ok? Então, bem, o que é que você tem aqui? Você tem a função raiz de x, tá? A função raiz de x, então o gráfico é mais ou menos assim. Então você vai partir aqui do 0, vamos trabalhar aqui até o 4, tá? Então a região que você quer trabalhar é essa região que está sendo aqui, tá? Essa região aqui que você quer trabalhar. Essa região aqui em verde. Ok? Aqui é a função raiz de x, tá? E aí, tá pedindo para você dividir em 4 intervalos, tá? Então, vamos trabalhar aqui logo, 4 intervalos. Então, 0, 4, divido aqui, aqui e aqui. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, tá? Vou dividir em 4 intervalos. E aí, tá pedindo para você pegar, né? Então, você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E tá pedindo para você pegar, né, as extremidades da direita, para você determinar os seus retângulos, tá? Então, nesse primeiro intervalo, venho aqui na direita, vou olhar aqui, ó, até onde vai, tá? E aí, eu tenho esse retângulo, tá? No segundo intervalo, venho aqui, extremidade da direita, vou olhar a altura, e eu tenho meu segundo retângulo. No terceiro intervalo, venho aqui na extremidade da direita, tá? Vou aqui até olhar, vou olhar a altura, tá aqui, e eu tenho o meu outro intervalo. E aqui, no último intervalo, extremidade da direita, já no ponto 4, vou olhar a imagem, tá aqui, então chega aqui, tá? E aí, eu tenho esse esboço aqui, ok? Então, ó, na verdade, o que ele quer que você calcule aqui é R4, tá? Então, R4 vai ser F, tá? De 1 delta x, né? Mais F vou colocar aqui. F de 2, né? Delta x mais f de 3 delta x mais f de 4 delta x, tá? Então, quem é delta x, né? Delta x, nesse caso aqui, é o intervalo todo, que é 4 menos 0, dividido por 4, que eu estou dividindo em 4 partes, então vai dar 1, certo? Então, esses delta x aqui, ó, são todos iguais a 1. Então, quem é f de 1, tá? F de 1, então, é raiz de 1 vezes delta x, que é 1, mais f de 2 é raiz de 2 vezes 1, mais f de 3 é raiz de 3 vezes 1, que é o delta x, mais f de 4 é raiz de 4 vezes 1, que é o delta x, tá? Então, vezes 1 aí não vou mais escrever, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é irracional, raiz de 3, e raiz de 4 é 2. Então, é 3, né, que é 1 mais 2, posso somar, mais raiz de 3, mais raiz de 4. Então, R4, que é o que está pedindo, né, é 3 mais raiz de 2, mais raiz de 3, tá? E aí, a gente já fez o esboço do gráfico dos retângulos, pergunta se essa
ela é superestimada, subestimativa ou superestimativa, tá? Então você vê, na verdade ela está somando a mais, né? Porque tem essas regiões aqui, ó, que está sendo calculada, né, nos retângulos, mas que não fazem parte da minha região que eu quero, que é essa região em verde, tá? Então, o que eu estou somando aqui é a mais, então ela é superestimativa, tá bem? E aí você pode tentar replicar isso daqui também, usando agora a esquerda, tá? Então, quando você for fazer a esquerda, o que vai acontecer? O gráfico é esse. Então, você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, a região é essa, tá? A região é essa. Só que, quando você for trabalhar aqui, né? Você vai utilizar extremidades à esquerda. Então, aqui já a altura não tem altura. O primeiro retângulo não tem altura, é igual a 0. No segundo intervalo, a extremidade à esquerda vai ser esse. Então, você tem esse retângulo. No outro intervalo, extremidade à esquerda, a altura vem até aqui, certo? Você tem esse outro retângulo. E por último, no último intervalo, extremidade à esquerda, se leva até aqui, faz isso. Ok? Então, nesta situação, tá? Na verdade, você tem regiões, ó, onde não estão sendo contabilizadas pelos seus retângulos, tá? Pelos seus retângulos. Então, no caso, essa daqui, quando você faz pela esquerda, ela vai ser subestimativa, tá? Porque tem regiões que não estão sendo contabilizadas. O que eu estou calculando, né, é menor do que a minha área verdadeira, tá? Então, aqui, o que eu quero, na verdade, é o L4. Então, o L4, tá, vai ser o F de 0, né, que é a altura da extremidade esquerda, vezes ΔX, mais F de 1, ΔX, mais, puxar aqui para o lado um pouquinho, mais F de 2, ΔX, mais F de 3, ΔX, tá? F de 0 é 0, ΔX é 1, F de 1 é raiz de 1, vezes 1, F de 2 é raiz de 2, vezes 1, F de 3, raiz de 3, ΔX é 1, tá? Então, isso daqui, na verdade, vai dar 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3, tá? Observe que ela é muito menor, né? A diferença é por 2, né? Esse 2 aqui, ó, justamente não aparece lá, tá? Então, eu tô subestimativa e outra é superestimativa, tá? Uma eu tô, no primeiro caso, o que eu tô calculando é maior e no segundo caso, o que eu tô calculando é menor. Então, a minha área, na verdade, né? Ela é menor do que 3 mais raiz de 2 mais raiz de 3, mas ela também é maior do que 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3, tá? Bem, e aqui eu tenho, né, aqui tem outros exercícios, tá, que vocês podem estar tentando fazer. Eu vou, dentre todos esses, vou selecionar alguns para fazer uma lista, tá, mas já fica alguns aqui para vocês irem treinando, tá bem? Então, agradeço pela atenção até aqui e até a próxima aula.